Olá, pessoal! Olha só eu chegando, mais um vídeo com vocês, eu, Fernanda Restauradora, sempre com muita alegria aqui no canal e agradecendo a cada um de vocês que está se inscrevendo e sempre deixa o like, o pessoal de linha de frente, que assim que eu coloco o vídeo, já deixam o like, comentam, estão sempre deixando palavras bonitas de carinho. Muito obrigada a todos vocês. O tema hoje é muito bom. Eu quero estar falando sobre a sua visão referente à abundância da vida, abundância na sua vida, abundância do mundo. Como anda a sua visão e o seu entendimento a respeito disso? Quais crenças limitantes será que você tem? Vamos conversar a respeito dessas questões. Tive vontade de estar falando aqui com vocês sobre isso, porque eu passei por uma rua onde eu fui comprar material, né, para as minhas mandalas. O lugar era feio, gente, bem feio. Eu estacionei o carro um pouco mais distante, fui andando e no caminho, né, tinham pessoas assim pelo chão, e um falou pro outro assim: você tem que se conformar, porque a gente nasceu mesmo nessa situação, então a gente nasceu para se lascar. Foi bem essa a frase que um estava falando para o outro. E aí eu ouvi aquilo, eu estava passando, eu vi aquilo, aí eu fiquei refletindo. Eu falei, olha só como são as crenças das pessoas, né? Cada um tem uma. Eu tenho uma, você tem uma, e todo mundo tem as suas crenças. Primeiro porque você foi educado de uma determinada maneira, isso já influencia, mas não quer dizer que você vai seguir o que o núcleo familiar seu tinha ali de crença. Você vai mudando, às vezes evoluindo na questão de uma abertura consciencial em relação a crenças pessimistas, crenças negativas ou piorando, vai saber. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que aquilo que cada um internaliza, entende sobre a vida, é o que vai escrever o destino. Então, muitas pessoas falam, olha, eu nasci, né, que nem essa pessoa que estava ali no chão, né, falou pro outro, a gente nasceu para se lascar, para sofrer. Então, quando você tem esse tipo de crença, mesmo que seja em pensamento, pessoal, às vezes vocês têm em pensamento que vocês só se dão mal e que nada dá certo, então precisa eliminar isso. Precisa, na verdade, substituir por algo bom. Então, reformular, ir lá para questões onde você foi vitorioso, onde as coisas deram certo, porque muitas vezes a pessoa fica no trauma. E esse trauma gera uma bola de neve, né? Porque você fica sempre na expectativa de que vai dar errado. É como uma pessoa que casa várias vezes e não dá certo, e ela sempre espera que o próximo casamento, apesar de ter esperança que dê certo, mas fica uma pulga atrás da orelha achando que vai dar errado. Então, são crenças internas de que aquele trauma vai se repetir. A gente precisa entender, reconhecer esses fatores agravantes e saber que isso acaba influenciando totalmente no nosso destino, na nossa vida. Então o destino, ele é traçado dia a dia. Sim, nós viemos com uma bagagem de proposta encarnatória, de acordo com a questão do status social, a família que a gente nasce, etc. Mas a gente vem com uma grande proposta para a nossa alma. Então, coisas que ficaram, né, de outras vivências, porque nós vivemos outras existências, como homem ou como mulher, não importa, mas já fomos brancos, fomos de outras etnias e vivenciamos culturas diferentes, né? E cometemos alguns equívocos na questão evolutiva. Então, quando nós voltamos aqui para esse mundo, é sempre com uma proposta de fazer melhor. Existe dentro da gente uma proposta de fazer, atuar, manifestar as nossas ideias e a nossa própria energia, contribuindo com o mundo bem melhor do que antes, e para que haja realmente uma limpeza. Mas a questão da abundância e essa questão de pensamentos, né, essas crenças derrotistas, elas acabam com as pessoas, porque muitas vezes quando elas menos esperam, elas estão pensando de forma não abundante. Então teve um outro comentário assim que eu vi na rede social, num canal que mostra mansões, casas bonitas, de famosos e tal, e tinha lá um comentário no YouTube de uma pessoa falando, nossa, esses aí com essa casa ostentando e tanta gente sem ter onde morar.
Foi um comentário mais ou menos assim. Esse tipo de visão pessimista, esse tipo de visão onde a pessoa coloca todo mundo cachotado, o que uma coisa tem que ver com a outra, né? Se o outro conquistou aquele patamar, aquela situação social e o outro não conquistou, tudo tem uma razão. A vida, ela é muito justa. No sentido de emanação. De vibração. Então, se o outro vibrou, almejou, soube fazer a coisa, né, soube dar certo, ele entrou nesse fluxo da lei da vida, no sentido de seguir essa frequência de materialização, entende? Ele se sentiu merecedor. Ponto-chave que eu quero que vocês percebam é o merecimento. Esses indivíduos que eu falei para vocês, eles não se sentiam merecedores, porque um estava falando para o outro para se conformar com a situação deles e que eles nasceram para sofrer, para se lascar. Essa questão é uma questão conformista. E o que a gente percebe, tá? Isso por pesquisas até. A maioria das pessoas que estão numa situação bastante difícil, elas se sentem muito vitimizadas, muito injustiçadas e não reconhecem que a própria responsabilidade é delas, não é do governo, não é da situação, porque quantas pessoas estiveram em situação difícil e conseguiram se reerguer, não é? Às vezes até vendendo balinha no farol, conseguiu montar uma lojinha de doces e sair da miséria. Veja que é saindo dessa inércia e dessas crenças, essas crenças no negativo, esse pessimismo, achar que o outro é responsável pela sua situação, isso é um grande erro. Porque para você iniciar a sua evolução e a alavanca para o sucesso é reconhecer o seu valor, o seu merecimento. Eu recebi também um outro depoimento de uma pessoa muito querida, fiquei muito emocionada porque eu atendi em coaching motivacional e ela captou a mensagem, né? Que eu falei muito desse alto valor e dessa crença na abundância e no alto merecimento. Não aceite migalhas, não aceite pouca coisa. Então era uma questão do trabalho e que ela superou, onde estava ali havendo uma humilhação e ela soube se colocar, né? Ela falou, não, eu estou aqui, né, dando o meu melhor. Se o meu melhor não é suficiente para essa empresa, eu vou procurar uma empresa que me valorize, porque eu me valorizo, porque eu me reconheço no melhor. Então, isso é abundância, você trazer abundância para dentro da sua vida, para dentro do seu destino, da sua história. A partir do momento que você pensa dessa forma, sem medo, não pode ter medo, não pode titubear. Você acredita em você e você vai atrás e vai encontrar quem também acredite em você, porque é a lei da frequência, a frequência. Semelhante atrai semelhante. Então não tem como dar errado. Se você vibrar de coração esse auto-merecimento, acreditando que a vida é abundante, porque a vida é abundância, gente. Eu trabalhei durante muitos anos como recepcionista de eventos, eu trabalhava em hotéis, em congressos e feiras, então tinham aqueles jantares maravilhosos ou almoços maravilhosos com comidas ótimas e eu presenciei comidas sendo jogadas fora. Como assim, Fernanda, comida sendo jogada fora? Sim, é uma regra dos hotéis que os funcionários não podem levar nada que sobra para casa e também eles não guardam, não tem como guardar. O jantar, o almoço de negócios foi pago. Uma vez que foi pago e foi oferecido, tudo aquilo que sobra é jogado no lixo. Eu presenciei isso. Eles jogam no lixo, entra um carrinho de lona e esse carrinho de lona eles jogam tortas, doces fora, tudo que sobra. Eu presenciei, gente, coisas assim. Você fala, nossa, meu Deus, eu quero levar para casa, né? Quero levar tal coisa ali para casa, né? Um risoto, uma coisa, tudo isso eles jogam fora. Por quê? Aí entra uma série de burocracias, né? Que grande parte dos hotéis já foram acionados na justiça por conta de terem doado o alimento e aí processaram porque disseram que estava estragado, enfim, né? Vocês sabem como é que é. É um querendo levar vantagem em cima do outro e aí existe essa norma de não distribuir a comida, mas seria muito correto que houvesse essa distribuição direta de comida em ONGs, né? Porque aí não precisaria tanta cesta básica para a população, poderíamos dar comida a preço muito baixo, né? Eu sou contra dar comida de graça. Eu acho que a pessoa tem que pagar nem que seja R$1 por um prato legal de comida, mas ela tem que pagar, tá, gente? Porque se a pessoa, por mais desprovida de dinheiro, por mais que ela não tenha
ganha nada, ela precisa sentir o que é a troca. A vida é uma troca. Você vai lá, nem que seja R$1, entrega R$1 e recebe um prato de comida. Tudo que é de graça as pessoas não valorizam e ainda cria dependência. Então a gente está numa época assim que a gente tem que muito mostrar como se pesca, não dar só o peixe, né? Eu acho que nós precisamos ajudar as pessoas nisso, nessa conscientização, abertura consciencial, para a pessoa ir atrás e não simplesmente ficar de braço cruzado. Eu não tenho, eu sou pobre, eu passo fome, me dá, por favor. Não é bem assim. Então a pessoa também precisa fazer por ela. Eu sei que é difícil, precisa muitas vezes de um empurrãozinho, mas que esse empurrãozinho seja nesse sentido, de dar a vara e não o peixe, tá bom? Mas falando aqui de prosperidade, o mundo é muito próspero. Veja esse exemplo que eu dei, do que eu presenciei nos hotéis, como isso poderia estar sendo encaminhado, né, de forma benéfica para tanta gente. A vida é abundante, sim. Se pessoas têm bens, conseguiram coisas, é porque elas fizeram por merecer e entraram nessa lei. Elas entraram nesse tipo de vibração de merecimento. Nós temos que avaliar muito essas questões, porque é assim que nós evoluímos também. Então, observando que tipo de crença nós temos, né, de que pouquinho já tá bom. Tem gente que fala, um pouquinho só já tá bom, só para pagar as contas tá ótimo, né? Então, é uma crença que a pessoa tem, né, de baixa riqueza, de que o universo não é rico. O universo é abundante, gente. Então, para quê? Né, que você vai reter todo esse fluxo. Então veja quantas coisas você pode ter, porque já são suas por direito, mas você não acredita, o banquete está servido e tem gente procurando coisa na lata do lixo, não é? Quando eu vejo assim as pessoas de rua procurando coisas na lata do lixo para comer, eu acho isso um absurdo, porque o universo é abundante e ele deu essa riqueza mental para nós conquistarmos, né? Eu lembro que eu já ofereci trabalhos assim freelance para outras pessoas, trabalhos rápidos, né? E tinha gente que descartou. Mas tá pagando pouco, não sei o que, sabe assim? E não tem aquela visão de fazer com amor, né? A pessoa olha só o dinheiro. Aí se esquece de pouquinho em pouquinho, né? A galinha enche o papo, ou seja, gratidão, né, gente? A ingratidão é terrível e ela gera escassez. E depois a pessoa se encontrava em momento difícil, e aí eu lembrei, eu falei, puxa, tá vendo? Quando eu chamei para um trabalho rápido, freelance, e essa coisa toda, a pessoa não aceitou, né? A pessoa queria ganhar mais. Então, é ingratidão até, né? Porque quem tá precisando pega qualquer coisa com amor, né? Com dedicação. Fala, não, eu dou conta, eu vou ajudar outra pessoa e a outra pessoa também vai me retribuir financeiramente. Porque a vida é essa troca. A vida é troca constante. Se você se negar, você entra na linha da escassez, da miséria. Então não é assim. E cuidado com aquilo que você repete sempre, sabe? Sobre fracasso, palavras que você está sempre falando até em pensamento com você mesmo, se autodepreciando e colocando você para baixo. Procure melhorar isso, procure exaltar os seus acertos, evidencie os acertos, observe aquilo que precisa ser mudado, mas evidencie, traga para fora o que você tem de melhor dentro desse automerecimento. O universo é abundante e a sua própria abundância interior de autovalorização é o que vai atrair muito mais do universo, é o que vai atrair a prosperidade, tanto financeira como no geral, porque nós temos a prosperidade emocional, né? Temos prosperidade física, de saúde, a saúde também é uma prosperidade, estar com saúde é estar próspero. Então, essa questão de prosperidade abrange várias áreas. Vale a pena nós refletirmos sobre todas essas questões. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar ou sugerir novos temas, tá bom? Até mais! Tchau, tchau!